Né? Deus, Pai, usa a sua filha com graça, poder. Senhor, que seja ela a boca do Senhor aqui, Pai, para falar aos seus filhos aquilo que eles precisam ouvir. Senhor, usa ela, como o Senhor já vem usando sempre. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que todo bloqueio espiritual, porque tenta roubar o entendimento ou distorcer as palavras, sejam repreendidos agora em nome de Jesus. Todo espírito contrário caia por terra agora, em nome de Jesus. E toda a igreja diz? Amém. Shalom, família. As células, multidões, nações, família. Glória a Deus. Nós somos o quê? Família. E o que eu vou falar hoje? Família. Vamos falar família, que é um projeto, é um plano de Deus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Todos vocês vieram de uma família. Logicamente, cada um realmente, pais e mães diferentes, são comportamentos diferentes. Nenhum de nós somos iguais. Nenhum de nós, até mesmo os irmãos, não tem um comportamento igual, não é verdade? Mas todos nós temos uma família mais do que abençoados. Amém? Glória a Deus. E a família nada mais é o que? É uma expressão que está na Bíblia. E ela vem do grego e também do hebraico. Ela dá para se entender como casa, como um clã e mesmo como uma família. Ok? Então entendemos o que é uma família. A família não é uma só pessoa. A família significa o quê? Junção de pelo menos duas pessoas. Amém? Aí quando nós falamos junção de duas pessoas, sim, é através de duas pessoas que começa o quê? Uma família. Aí como nós falamos a família, o que tem acontecido hoje nesses tempos? Vocês têm percebido que isso é mundialmente visível. A família está sendo atacada, não é verdade? Muito atacada. Família é um plano de Deus. Quem criou a família foi Deus. Mas nós entendemos, assim como existe o bem, existe o mal. Assim como existe Deus, o Criador, existe também o diabo, aquele que é o destruidor, é o ladrão, aquele que rouba e tenta de todas as formas chegar e nos matar. E esse está tentando fazer o quê? Destruir a família. A família é projeto de Deus. A família é abençoada por Deus. Quando fala, a família foi criada através de duas pessoas, vamos lá em Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24. Amém? Pode olhar aqui no telão mesmo. Gênesis 2, 24 diz: Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Homem e mulher. Não está falando de outros sexo, do mesmo sexo. Está falando de dois sexos diferentes. O homem e a mulher. Ok? Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Assim Deus os criou, para que houvesse o quê? Obrigada, Deus abençoe. Assim ocorresse o quê? A criação da família. A família nada mais é o quê? Marido e mulher se unem e se tornam uma só carne. Se dão em casamento. Aí quando você vê, o diabo tem de todas as formas, usando todas as artimanhas, para destruir a família. E ele vai continuar. É por isso que nós estamos vendo muitos casamentos sendo
desconstruídas, separações. Porque quando existe a separação, o que acontece? A família é desestruturada. Os filhos ficam desestruturadas. Por quê? A criança fica de um lado para o outro. Aonde está a sua raiz? Quando nós falamos qual é a base da sociedade? É a família. Isso nós aprendemos, pelo menos eu aprendi isso na educação moral e cívica no meu tempo de escola. Depois foi chamado como SPB, né? Organização Social Política Brasileira. E ali falava que a base da sociedade era a família, não é o Estado. É a família. É a família que chega e traz embasamento para que tudo se concretize hoje. Porque se não houvesse a família, não existiríamos nós. E através da família, homem e mulher, há a procriação. Amém? Glória a Deus. E através disso o que acontece? Os filhos vão aprendendo a conviver na sociedade. É a família que traz isso. Por quê? A família chega, ela vai preparando os filhos, vai preparando as crianças para conviver com as outras pessoas. Porque dentro da família, pai, mãe e os irmãos, cada um tem uma personalidade, cada um tem um caráter, cada um é diferente, pensa de uma maneira diferente, tem vontades diferentes. E o que acontece dentro da família? Ela é a primeira sociedade instituída pelo Senhor. Vão aprender o quê? Ter paciência. Vão aprender o que é bom, o que é ruim. Vão aprender a obedecer. Vão aprender a respeitar. E vão entender tudo isso. Mas é através do quê? Do convívio com a família. Então a família vai preparar os filhos para conviver na sociedade fora da sua casa. Então isso eu entendo que o quê? É o processo mais importante das crianças. Por quê? As crianças vão se espelhar nos pais. Eles vão se espelhar naquilo que acontece dentro da casa. Então, tudo que acontece dentro da casa, ele vai absorver. Então, é o tempo onde a criança está sendo preparada. O seu caráter está sendo formada. Ela está sendo forjada. Então, até os 12 anos, o caráter da criança já é formada. Ok? Então, quem tem crianças pequenas, fiquem atentos ao seu comportamento. Na sua conduta, naquilo que você faz dentro da sua casa, porque as crianças copiam tudo, está absorvendo como esponja, e absorve tudo, ok? Parece que não está prestando atenção, mas tudo ela está absorvendo, ok? Aí quando nós vemos alguns comportamentos, quando nós vemos já, crianças quando estão muito, sabe assim, criança muito caladinho, quietinho, aí você começa a perceber, a notar alguma coisa. E quando você vai ver, processo, você tentar conversar com a criança não libera nada. Mas você chegando conversando com os pais, você já vê o comportamento do pai e da mãe. Então você já faz uma leitura do que acontece com uma criança também. Quando os pais e as mães são muito irritadiços, são briguentos, bebem, um grita, outro bate e xinga. É aquela situação. E isso tudo repercute na vida da criança. E como repercute? E nós vemos isso. Então, tudo que acontece dentro das nossas casas, isso é espelhado na vida dos filhos. Então, é um alerta que nós precisamos tomar muito cuidado, ter muita atenção, ok? Aqui, como nós estamos falando a respeito de família, vou estar falando aqui a respeito do marido. O que significa o marido? Quais são os deveres do marido? Eita, que bênção. Aqui está em Efésios 5, 28. Efésios 5, 28. Deveres do marido com a sua esposa. Ok? Efésios 5, 28, ele diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Até aqui. O homem deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Então, se fala seu próprio corpo, significa o quê? O marido deve amar a sua esposa como se ama, a si mesmo. Vai se cuidar de você,
cuidar de si mesmo, então você tem que cuidar da sua esposa. É isso que a palavra está falando. Ter todo o cuidado. Porque também aqui em Efésios 5:25 ele diz: marido, amais vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? O que significa a palavra amar? Amar é você dar e não receber nada em troca. Sabiam disso? Porque quando você ama de verdade, você não fica esperando que outra pessoa chegue e fale, oh, muito obrigado, e você tem um reconhecimento de fazer o quê? Não, o amor, ela é liberada, ela não tem interesse, ela é amor, é puro. Por que é que Jesus se entregou por nós? Ele pediu algo em troca? Pelo contrário, ele se entregou pelas nossas vidas. Então aqui como está falando, marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. Então ele está falando, maridos, amem suas esposas. Assim como Cristo ama a igreja, assim como Cristo te ama. Porque a mulher, a esposa, é um bem precioso. Falo bem porque não é coisa material, não, é um bem precioso porque é bênção na vida dos maridos. Assim como as esposas também. Quando tem maridos, também são abençoadas. Amém? Então, o dever do marido, ame a sua esposa. Assim como Cristo amou a igreja. Amém? Quem ama Cristo aqui? Então, vocês entendem o que é isso? Aí fala assim, então só para os maridos? Não, para as mulheres também. Porque nós devemos amar os nossos maridos também. Amém? Então isso, entende como o quê? Quando fala Jesus, está mostrando o quê? Um amor sacrificial. É a mesma coisa. Normalmente quem entende mais isso são as mães. Porque se doam de tal maneira, né? Dão para os filhos de tal maneira, que muitas vezes os pais falam, não, não faça isso. Mas a mãe vai e se doa. A mãe vai e faz as vontades do filho. Não é assim? É forma. Esse é o amor. O amor que muitas vezes o homem não vai conseguir entender. Mas ele entende através do amor de Cristo. Mas nós falamos assim que o amor de mamãe chega muito mais próximo do amor de Jesus, do amor do nosso Pai. Amém? Então, quando nós falamos aqui também, aqui em 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Ela diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo dado consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Entender? Fala assim, a mulher, a parte frágil, não é na parte frágil no sentido de que ela não consegue fazer nada, não é nesse sentido. A parte frágil, por quê? O homem, ele representa o quê? Aquele que protege, aquele que traz o sustento no lar, ok? E a mulher está ali para auxiliá-lo. Então, é nessa forma, mas aqui está falando, para chegar, tratar bem. E isso também entra para as mulheres, considerando, trate bem o marido, trate bem a sua esposa, ok? Não tratar com agressividades, com palavras, principalmente palavras de maldição, quando você agride com palavras, porque a palavra tem poder, ele é espírito. Aquilo que você libera da sua boca, quando nós estamos falando logo no início ali, em Gênesis, quando o homem e a mulher se unem, eles se tornam uma só carne. Quando se fala uma só carne, vocês são aliança. O marido e a esposa são alianças do Senhor. Se casaram, construíram uma família. Aí você vai agredir a sua esposa, vai agredir seu marido com palavras de maldição, xingando, proferindo palavras pesadas. Ei, a partir do momento que eu faço isso com meu esposo, eu estou falando o seguinte, essa palavra é para mim, não é para ele, porque ele é uma só carne, nós somos um. Casou é um só. Fala, tudo bem, são dois corpos diferentes, não tem problema, mas casou, se uniram. Aquilo que você libera para o seu marido, você está liberando para você mesmo. Aquilo que você libera para a sua esposa, você está liberando para você mesmo. Então,
quando acontece isso, o quê? Você pode orar, pedir as coisas para Deus. O que Deus vai fazer? Desculpa, né? Da maneira como você trata a sua esposa, trata seu marido. Você vem aqui e fala, ô Deus, dá um jeito no nosso casamento. Como é que pode? Se você já está maldizendo a sua mulher, está maldizendo o seu marido, está xingando, Deus vai fazer o quê? Você já está dando o quê? Uma sentença daquilo que é o seu casamento. E Deus não vai intervir, gente. Então, tomem cuidado daquilo que vocês estão falando. Amém? Uma das coisas que o marido fala aqui, ele assumir o papel de cabeça do casal. Então, está em 1 Coríntios 11:3. 1 Coríntios 11:3. Não precisa abrir, eu vou estar só lendo aqui, amém? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, isso não quer dizer que o homem é aquele que chega e manda. Você tem que fazer isso, mulher. Você vai fazer aquilo. Filho, você vai... Não, não é isso. Não é autoritarismo, não é isso. Jesus não está falando, Jesus é o cabeça da igreja, mas Jesus nunca foi autoritário. Pelo contrário, ele é amor. Ele veio e ensinou, trouxe ensinamentos e conhecimento para que nós absorvêssemos. Mas ele deu o quê? Liberdade. Você quer? Venha. Se você não quer. Assim é também no relacionamento do marido. Ele não pode ser autoritário, ele não pode obrigar, mas sim trazer o quê? Aconselhamento, conversar, saber tratar a sua esposa, mas não com autoritarismo. Porque quando nós falamos, é aquele que provém e que traz o quê? Estabilidade, traz conforto através principalmente de palavras, amém? E a mulher? O que a mulher faz nisso tudo? A mulher nada mais é. Está em Gênesis 2:18. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus o quê? Preparou o quê? Para que a mulher fosse auxiliadora. Vocês lembram quando o apóstolo falou o que significa auxiliadora? O que é? Pode falar, igreja. Auxiliadora é socorro. Socorro, não é aquele que fica pedindo socorro, não é isso. Socorro, aquele que auxilia. Aquele que chega e está sempre junto nos momentos, as necessidades. Por quê? É isso que nós somos. O casal é isso, é um pelo outro, no sentido, não são coniventes nas coisas erradas, não é isso. Mas nas necessidades, está sempre auxiliando. O marido vai chegar tarde em casa, bem tarde, está trabalhando, fazendo zangueô. Aí a mulher já chegou cedo em casa, saiu tarde. Aí vai chegar e falar, não, hoje é a vez do meu marido chegar, lavar a louça, fazer a comida. Vai ficar esperando até que hora? Porque é a vez dele. E tem alguns casais que fazem isso, né? Fala assim, essa semana é sua vez de fazer isso aqui. A questão é essa, auxiliadora, socorro. Não tem essa de você obrigado a fazer isso, não. Em todo o tempo. Um auxiliando o outro, socorrendo nas necessidades, porque está cansado, ou está necessitando, está doente, está faltando alguma coisa, corre atrás para ajudar, em todo o tempo. E não aquela mulher que chega e fica lá, murmurando toda hora, resmungando, murmurando. Já imaginou? A pessoa chega cansada em casa, fica misericórdia, gente. É a pior coisa que tem, de ouvir tudo isso, não é verdade? Chegar alguém chegando e falando no seu ouvido. Não dá, não tem como. Então a necessidade, nós mulheres sermos auxiliadoras. Mulher é mãe justamente por quê? Tem uma paciência que só Deus sabe. E tem um amor que Deus sabe. Então,
Empreendam isso sobre a vida dos seus maridos. Liberem esse amor, a paciência. Apazigue as situações. Não põe fogo na lenha, não. Apaga o fogo. Ok? Porque se alguém não apagar o fogo, o que vai acontecer? Vai ter que chamar o bombeiro lá fora? Vai ter que chamar o pastor para apagar o fogo ali? Porque está quebrando o pau? Não, gente. Às vezes tem dias que realmente é um dia mau, um dia ruim. O negócio não está bom. A pessoa vem, chega e fala torto. A outra pessoa vai responder? Não, gente. Não responde, não. O dia foi mau. Vamos entender essas situações. Deixa passar. No momento oportuno, quando os dois não, a parte estiver tranquilo, calmo, vá lá, vá conversar. Ok? Então é tudo chegando, sabendo lidar com as situações. Então temos que ser o socorro no lar, o socorro na vida dos nossos maridos. Amém? Por quê? Porque em Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Então sejamos mulheres sábias em todas as situações, ok? Vamos agir com a paciência em todo o tempo, porque quando um está nervoso, hoje alguém vai ter que se manter calado para que chegue essa situação, não se alastre, não entre numa situação mais crítica, ok? E uma das coisas, tanto o marido como a mulher, quando nós falamos edificar a casa, a mulher sim, por quê? Em todas as casas, a maioria das casas, eu não falo em todas, porque a maioria das casas, quem realmente administra a casa, de cuidar de tudo do lar, é a mulher. A maioria das situações é a mulher, ok? Não é de mandar na casa, mas de administrar, de torear toda a situação. Então nós precisamos entender que tudo isso também, daquilo que nós fazemos, os filhos estão vendo. A conduta do pai e da mãe, os filhos estão vendo. Então, quando ele chegar e crescer, é desse jeito? É assim que eu vou fazer. É a cópia. Aí vocês vão falar, meu Deus, de onde que puxou essa criança, desse menino? Por que ele é desse jeito? Aí você chegar e falar, opa, Senhor, me mostra, me revela. Aí chega, Deus vai chegar e vai te levar, mostrar ali, ó, buscar ali na memória o que você falou, o que você fez, que o seu filho viu. E você achou que não viu. É por isso que tem que tomar muito cuidado. Às vezes estão em casa, vocês acham que os filhos não estão vendo, estão no quarto, estão ouvindo, é tudo. Ok? Tudo. Ainda mais criança, que é curioso. Então, entender que nós precisamos ser o quê? Pessoas que realmente sejamos transparentes, mas pessoas que têm o quê? A paciência e o amor de Jesus. Porque é isso que transforma os nossos lares. É isso que transforma a nossa família. É isso que transformou a minha vida. Vocês lembram quando eu falava? Quando eu não era convertida, quem converteu primeiro? Todo mundo acha que sou eu, a carinha boazinha. Parece que sou boazinha, né? Achava que o apóstolo aqui grandão, ele é ruinzão, converteu depois. Primeiro a chegar nos caminhos do Senhor foi o meu esposo. Deus tocou nele, quebrou ele. Mas, para que eu chegasse nos caminhos do Senhor, o que aconteceu? Conduta. O homem aqui falava palavrão do abecedário inteiro, xingava tudo quanto é coisa. Era violento não de bater, gente. Bebia, jogava, fumava, que parecia um chaminé. Uma das brigas que tínhamos muito era por causa do cigarro. Muitas brigas, porque quando começamos a namorar, eu não fumava, nunca fumei. Não é porque eu sou cristã hoje que eu não fumo. Não, nunca fumei, nunca gostei de cigarro e nem de bebida. Mas ele fumava e bebia. Olha que Deus deu. Toma, trata com você. Tratou. Tratou na paciência, né? Mas a questão é essa. A conduta. O cara que patincava, tá, gente? Eu estava trabalhando e ele estava patincando. Isso foi naquele tempo. Falei, Senhor, e minha sogra avisou. Olha, cuidado com ele, que ele gosta de um jogo, de um patinco. Falei, que isso, sogra? Imagina. Aí, quando vim aqui para o Japão, aí que eu vi como é que era o negócio. Então, vê, a conduta foi modificando. Então, o que acontece? Quando Jesus chega, se apresentou a ele e fala, ei, meu filho. Ele falou, é esse Jesus? Vou pular de cabeça, quero ver se Jesus vai chegar e vai fazer eu parar de fumar, porque ele já chegava, mascava chiclete, fez aquele auricular para poder parar de fumar.
fez acupuntura para parar de fumar, fez um monte de simpatia, porque ele não aguentava mais fumar, mas estava viciado. Então, na verdade, ele queria parar. Mas a questão é essa, querendo parar, ele falou, se esse Jesus realmente cura, tira isso, curar não. Se ele me liberta disso, quero conhecer esse Jesus, e foi de cabeça. Mas através disso foi transformando a vida dele. E quem estava do lado dele, eu o conhecia. Eu estava pronto para brigar com ele. Ele voltava da igreja e queria cutucar ele, porque aquilo me incomodava, porque ele estava indo para a igreja. Cutucava, e o homem nada. Se eu falasse tudo que eu falava para ele, já era para ele chegar e ter me jogado para cima, né, do prédio lá para baixo. Mas nem isso, gente. Chegava, não falava um A. Xingava ele, falava abecedário, cutucava ele, não falava nada. Primeira semana, segunda semana, e foi indo. Quando eu vi gradativamente a transformação nele. Então, o que realmente transforma as pessoas é quando ela realmente se abre o coração para falar, ei, eu quero esse Jesus. E foi o que ele fez. E quando veio a transformação, o que acontece? Quem está dentro da sua casa, quem está na família, seja seu pai, seus filhos, seu esposo, sua esposa, eles estão ali. Nós somos como esponja, nós absorvemos tudo que está dentro da nossa casa. E essa transformação eu absorvi, falei, se conseguiu transformar ele do jeito que ele era, eu falei, eu também quero experimentar isso. Então, entender, família é um projeto de Deus. Entender o que Deus faz, o que Ele chega e transforma dentro das nossas casas. E aquilo que Ele transformou no nosso lar. Porque male, gente, se nós continuássemos fora, sem conhecer a Cristo, hoje nós estaríamos separados. Fatalmente separados. Vocês podem ter certeza disso. Nós não estaríamos juntos. Porque eu tenho um gênio, ele também tem. E nós não nos daríamos certo. Mas Deus já tinha um propósito. E entender. Ontem estávamos falando. Estava falando do avô dele, estava falando do meu pai. Eles já se conheciam no Brasil. Mas nós nunca nos vimos. Eles nem se sabiam. Não morávamos, mas o meu pai frequentava o mesmo bairro fazendo as compras. No material de construção que era do avô dele, que se tornou do pai dele também. Mas era do avô. Aí nós conversando sobre isso, assim, quais são as coincidências? Cristocedências. Depois de tantos anos nós viemos nos conhecer. E já ele não mais estava lá. Mas nós vimos conhecer o quê? Né? Acho que mais depois de 20 anos depois. Então, entender que Deus faz os projetos. Deus vai preparando as coisas. Deus vai preparando os caminhos. Ele vai aprainando os montes para nós passarmos e nos encontrarmos com Ele. Então, assim Deus quer. Esse é o projeto. A família, um projeto de Deus. Por isso que nós falamos, estamos trazendo aqui o contexto para vocês, e justamente embasando, colocando passagens bíblicas, para vocês verem que realmente está na Bíblia, na palavra de Deus. Aí quando alguns falam, é um manual, alguns falam que isso aqui é um testamento, mas é um bem precioso que nós temos. É um bem precioso. Tudo que nós precisamos está aqui, na palavra de Deus. Tudo. Ok? Precisamos colocar em prática, ler e colocar em prática. E aqui vamos falar aqui, alguns deveres dos pais, que está em Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, quando falar, ensina o caminho, ande com seu filho, mostre o caminho para ele. Não só chegue e fale, aqui na palavra de Deus está falando isso aqui. Caminhe. Quando nós estamos falando, nós somos espelho nas nossas casas. Seus filhos estão observando a sua conduta. Então ande, ensine como andar, como caminhar com Cristo. Ensine as palavras do Senhor, ok? Olha aqui, em Deuteronômio 6, versículo 6 ao 7. Aqui fala melhor aqui para vocês. Deuteronômio 6, do versículo 6 ao 7. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te,
e ao levantar-te, ok? Instruções. Ensinar os seus filhos. Se assentem. Quando nós falamos devocional no lar, nas suas casas, vocês terem um tempo com seus filhos, tempo com sua esposa, tempo com seu marido. Pegue a Bíblia. Faça um devocional. Comece a chegar a estudar a palavra de Deus. 15 minutinhos. 15 minutinhos, sente e comece a ler. Chega a falar, filho, você entendeu? Os filhos vão perguntar, ei, o que é isso? Vocês vão poder estudar junto. Ah, eu também não entendo, mas aí vocês vão poder ter o tempo de pesquisar e trazer o entendimento para os seus filhos do que acontece. Vocês vão aprender, porque vocês vão ter que pesquisar. Mas faz a pesquisa juntos. Estudem juntos. Leiam a palavra de Deus juntos e orem juntos. À mesa, orem juntos durante a refeição. Vocês vão ver que muda totalmente o ambiente da casa. Muda o ambiente da casa quando nós colocamos aqui a palavra de Deus, quando é falada, a palavra de Deus tocada, muda completamente o ambiente da casa. Muda. Eu estava até falando com minha irmã uma vez, ela chegou e falou assim, ei, assim, o que acontece assim, quando uma pessoa está com dificuldade de dormir? Aí eu falei, pega aí uns salmos aí, coloca aí. Para ler a gente fica lendo ali, mas às vezes você chega e acaba lendo a Bíblia inteira, que você não está com sono. Fala assim, põe aí um áudio. Aí eu tinha falado assim, tem um áudio assim, para colocar. Ele falou assim, mas não é que negócio dá resultado? Chegou mal, começou a ouvir, dormiu. É a palavra de Deus que vai trabalhando conosco. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? Glória a Deus. Quando nós falamos também, trazer a correção aos seus filhos, trazer os ensinamentos. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, nos tempos de hoje, tudo proibido, você não pode chegar e corrigir o seu filho. Mas aí corrigir o seu filho não é com isso aqui não, gente. Não é para dar tapa, não. Correção significa o quê? Você pegar a vara da correção. É algo, aí você fala, pode ser um chinelo? Pode ser um chinelo. Pode ser uma cinta? Não, desde que não deixa aquela marca, gente. Não pode trazer agressões, entendeu? Ferimentos. Por quê? Aí quando nós falamos, por que não com a mão? Qual é a mão que acaricia o seu filho quando ele vai dormir? Qual é a mão que toca o seu filho? Qual é a mão quando o seu filho está doente, você vai chegar lá e ver se a temperatura da febre, vai dar aquele abraço. Não pode ser a mesma mão que chega e agride uma criança. Porque na memória dessa criança, ela vai ver a mão. A mão que vai chegar e vai trazer o que é correção. Não, essa é a mão que traz o amor. Mas a correção pode ser algo que ela vai ver o chinelo, vai ver alguma coisa ali, um pedaço de, o negócio, um pedaço de uma vassoura, algo assim que possa chegar e mostrar, falar, não pode, está errado. Porque a vara da disciplina corrige. Se não corrigisse, eu não estaria aqui também, que eu apanhei tanto, gente. Mas tanto. Aí falar assim, de quê? De várias coisas, menos de coisas cortantes e nem de armas de fogo. Mas de resto de tudo. O pai chegava, cresci torto? Não. Cresci, como é que posso falar? Com raiva do pai? Não. Pelo contrário, amava meu pai até demais. A mãe corrigia de vez em quando, mas aquela coisa, o papel da mãe sempre é aquela, não, vai, esconde a criança. Não, segura, não deixa, não bate não. O pai já, é desse jeito. Não é assim? A mãe chegou, se seu pai chegar. Em algumas casas não é não, né? Em algumas casas a gente sabe que não é. Mas exceções. Mas a maioria assim, olha, se seu pai chegar, já fica... Então são situações. Então precisa haver correções, trazer entendimento para as crianças. Não é agressão, não é violência, mas trazer entendimento daquilo que é o certo, daquilo que é errado. Trazer esse entendimento para que amanhã ou depois ela chega e não comece a andar nos caminhos errados, ok? Porque aí no mundo afora tem muitas coisas erradas acontecendo. Tem muitos amiguinhos que estão nas escolas chegando, tentando levar os seus filhos, ok? Para o mundo das drogas. Por quê? Já foram aliciados. Pessoas adultas já chegaram e já trouxeram essas crianças. Falam, olha, vai lá e leva isso aqui. Leva, é balinha, come. Então veja o que vocês estão comendo, crianças. Não pegue aquilo tudo.
Veja realmente se aquilo realmente é apropriado, ok? Porque o mundo aí está tentando fazer o quê? Levar as nossas crianças à morte, trazendo elas a se viciarem. Então, quando a partir do momento que as crianças entendem as diretrizes de Deus, os caminhos do Senhor, elas vão saber o que é certo e o que é errado. Quando já vê alguma coisa errada, já não vai mais andar com as companhias erradas. Até então, quando não conhece, nós estamos andando. Mas quando nós conhecemos, nós separamos delas. Ok? Não é você chegar e ignorar, mas não mais caminhar juntos. Ok? Então, essas são algumas das situações que nós estamos aqui trazendo. Porque precisamos trazer a correção aos nossos filhos. Ok? Então, ainda é o tempo. Porque muitas das vezes, quando nós trazemos o quê? Conselhos aos filhos. O conselho significa o quê? Ela é falada. Você está o quê? Ouvindo. Mas o melhor conselho, sabe o que é? É o visual. Por que visual? Porque você está aconselhando, mas você está fazendo isso. Você faz, você pratica, você vive isso. E o filho está absorvendo isso, ele está vendo. Ele vai andar pelo exemplo do seu pai e da sua mãe. Então corrige, mas traz ensinamentos e seja exemplo. Amém? E quais são os deveres dos filhos? Isso. O que mais? Hã? Ok. Quando diz aqui, em Gênesis 2:24, ela diz: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, né? Então, o que acontece isso? Uma só carne significa o quê? Os dois se uniram. Então, não quer dizer que você chegar a se tornar uma só, que você vai esquecer do seu pai e da sua mãe. Entendam bem, ok? Quando nós falamos assim, o que tem acontecido muito nesses tempos, que nós temos visto, é pais sendo abandonados. Principalmente aqui no Nihon, nós vemos muitas pessoas que estão sendo abandonadas. Não abandonadas, mas estão nos asilos. Os filhos simplesmente estão deixando os seus pais. Então, eles têm esse entendimento, né? Quando nós falamos assim, quando nós estamos unindo o quê? Nós estamos dando uma outra família. Então, nós temos que deixar o quê? Deixar pai e mãe. Quando fala deixar pai e mãe, não significa que a Bíblia não está falando abandonar o seu pai, abandonar a sua mãe. Não. Nós temos que constituir a nossa família, porque a família, ela é gerada através do quê? Do homem e da mulher. Quando vem gerado os filhos, significa o quê? Eles estão sendo acrescentados à família. Está aumentando a família, não é uma nova família. Mas a partir do momento que seus filhos se casarem, aí sim eles vão constituir uma nova família, se funde uma nova família. Mas os pais não devem ser esquecidos. Ok? Mesmo na velhice. Então, quando nós falamos assim, Deuteronômio 27:16, só vou estar falando, não precisa colocar não. Deuteronômio 27:16, maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito, Deus está falando, maldito será aquele que desprezar pai e mãe. Só misericórdia. Só misericórdia, não é? Quando falar maldito. Então, quando nós falamos assim, honre seu pai e sua mãe. Na velhice, não deixe-os abandonados. Às vezes pode ser que realmente não tem condições de trazer para dentro da sua casa, porque não há. Mas se vocês puderem chegar, não estou falando vocês, aqui no contexto, puderem chegar e liberar algum local de moradia, mas poderem estar presentes. Isso é necessário. Sabe por quê? Porque quando nós desprezamos pai e mãe, os seus filhos vão estar vendo também a conduta de vocês. Vai o quê? Vai gerar o quê? A lei da semeadura. Tudo aquilo que você plantar, você vai? E o filho está vendo você fazer o quê com seu pai e sua mãe? Desprezando, abandonando, maltratando. E quando ele chegar nessa idade, quando você estiver mais velhinho, o que o filho vai fazer? A mesma coisa, porque ele aprendeu vendo.
Vocês são exemplo, vocês são espelho. Ok? Então aprender aqui. Honrar pai e mãe. Aqui está em Efésios 6, 1 ao 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Uma das promessas, ter uma vida longa, viver muito bem, ok? E desfrutar das promessas do Senhor, ok? Então, entender que nossos pais estão hoje vivendo num outro tempo. Tem uma idade muito avançada. Às vezes nós não temos paciência com eles, mas Deus é paciente, Deus é benigno, Ele é longânimo. Ele dá o fruto do Espírito, liberado, está liberado. E nós temos que fazer o quê? Colocar o fruto do Espírito em prática. Isso é tratar e trabalhar em nossas vidas. Precisamos honrar pai e mãe em todas as situações. Não importa o que o pai e a mãe fizeram, não importa se um dia eles se abandonaram, não importa. Honra pai e mãe, isso é um mandamento de Deus. Não sou eu que estou falando, amém? Então entender que isso, a importância da família para uma pessoa, ok? Que a família o quê? Nada mais é que o suporte, ele é o apoio para cada um de nós. Onde nós estamos família, nós temos aonde nos sustentar, onde podemos no dia mal, aquele que está lá nos dando o apoio. Aí as pessoas falam assim, e aqueles que não têm família? Tem a igreja, porque a igreja é família, ok? A igreja é família, gente, porque a igreja que também nos dá o quê? Direção de vida, direção nos aconselhando, quando nós estamos no dia mal, ou quando o pai e a mulher estão no dia mal, falam assim, aonde eu vou pedir um conselho? Ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. Para que a sua família vá bem, Ele vai te trazer o que é instrução através da palavra de Deus. Nós vamos ver nossa família totalmente transformada, porque a igreja é isso, a igreja é apoio, é o lugar, uma concentração de várias pessoas que creem no Senhor Jesus, é a concentração. Nós somos a igreja, mas é o conjunto de todos, somos uma igreja e somos uma família, amém? Uma família que teme ao Senhor, ok? Então é isso que eu quero trazer no contexto para vocês, para que realmente haja um casamento abençoado, uma família abençoada, filhos abençoados, pais abençoados. Precisamos seguir o quê? Os princípios de Deus, aquilo que está tudo na palavra de Deus, está escrito na palavra do Senhor, amém? Que não é fácil realmente nós promovermos o quê? A felicidade em nossas vidas, não é fácil. Mas tudo o que é um trabalhar, nós sermos lapidados como pessoas diferentes, amém? E quando honramos a família, nós honramos o nosso próprio Deus, porque Deus quem instituiu a família. Então honre a sua família, honra, entendeu? Honra. Quando vocês honram, Deus está recebendo a honra, a glória do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Curve suas frontes, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti a vida de cada um dos irmãos, a vida de cada uma das famílias aqui liberadas, a vida de cada um daqueles que estão assistindo neste momento, que vão assistir, ó Pai. Que seja liberado sobre a família, Senhor Jesus, nesse tempo, Pai. A promessa que o Senhor tem falado, as promessas do Senhor se concretizem uma a uma sobre a vida de cada um. Que venha a salvação, que venha o tempo das promessas sendo agora, em nome de Jesus, sendo liberada, na autoridade do nome de Jesus. Que a saúde do Senhor esteja sobre todas as famílias, que haja cura, que haja restauração nesse tempo, que haja libertação.